Gente, é muito bacana isso, porque assim, as pessoas falam, ah, mas é um profissional caro, né? Aqui em São Paulo, as consultas, elas variam de 70 até X, né? Ah, existe uma tabela que normalmente os psicólogos praticam, eles Isso. podem variar ali, e vai de acordo também com a competência que ele desenvolveu ao longo da carreira. Por exemplo, se ele fez um curso a mais, uma pós-graduação, uma especialização. Gente, ele investiu para se formar para se tornar o profissional que ele é. Não é só o sobrenome que ele carrega, o nome do consultório onde ele atende. Não. Teve um investimento na própria profissão. E é uma profissão que tem que se atualizar constantemente. Por quê? Cada hora a gente descobre uma coisinha diferente. O cérebro, ele ainda é. Se a gente for colocar em percentual, a gente conhece o quê? Talvez 6% do cérebro, né? De como ele funciona, de como ele funciona em nosso benefício, de como que a gente pode usar ele melhor ou não. Criar sinapses novas é um termo de 20 anos, né? Há 20 anos atrás, a gente não sabia que podia inclusive criar uma nova forma, implantar um novo hábito, não tinha técnica para isso. E é graças ao estudo dessas pessoas que a gente consegue hoje ter uma qualidade de vida. Mara, eu costumo dizer para eles assim, a gente não pode ser sujo no lugar que a gente deveria ser mais limpinho, que é a nossa mente. É ali que a gente precisa organizar tudo. A gente não pode deixar sujeira embaixo do tapete. A gente não pode deixar uma mágoa enraizar. A gente não pode deixar uma tristeza crescer. A gente não pode. Na sua visão, Mara, a saúde mental, ela começa por onde? É uma pergunta muito boa e difícil de colocar em palavras. Quando a gente fala sobre subjetividade, sobre aquilo que a gente não vê, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a gente não vê, mas nos constrói, estão em nós. A gente fala sobre um posicionamento social de muito silenciamento. Eu sempre pergunto para os meus clientes se eles já se perguntaram se eles são silenciosos ou se são silenciados. E essa é uma questão que causa muito... Nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, o que nos diferencia do resto dos animais é justamente a fala, o desenvolvimento do pensamento, o raciocínio a longo prazo. Então, começa por aí. Começa quando a gente não utiliza de forma positiva a ferramenta que a gente tem, que nos diferencia dos outros animais, que é a fala, que é o raciocínio, que é a inteligência emocional. Então, a saúde mental, ela começa no falar, no usar esse instrumento que é a fala, e que a gente é pouco estimulado durante a nossa trajetória, durante a nossa construção. Principalmente quando a gente faz esse recorte, mulher preta, tem essa questão, olha, fale baixinho, fale só na hora que você for solicitada. Então, a gente... Sim, exatamente, fale menos, Então, a gente vem de uma historicidade de silenciamentos. E falar ainda tem sido um tabu muito, muito sério. E que a gente precisa criar esses espaços, Ana, como vocês têm criado para a gente desconstruir esse medo do falar, esse medo da exposição. Porque tem muita coisa que a gente não consegue lidar sozinhos. E é aí que a gente fala sobre saúde mental. Sobre a saúde das emoções, a saúde dos sentimentos, a saúde comportamental. É quando a gente entende que o falar, o se colocar num espaço que é um espaço científico, com um profissional qualificado, onde o sigilo vai estar sendo o nosso carro-chefe. Então, tudo isso
traz uma construção de segurança para aquele cliente, para que aquele cliente possa usar a ferramenta do falar. E eu digo sempre assim, o falar é um desaguar. É o momento que a gente consegue desaguar para que a gente reorganize rotas, para que a gente faça o que a gente faz na nossa casa, essa faxina que a gente tira tudo do lugar, e teto, e janela, e porta. Esse é o mesmo processo que a gente precisa fazer em saúde mental, quando a gente fala sobre pensamentos, quando a gente fala sobre sentimentos, sobre dores, sobre lamentações, sobre pesos. É essa faxina emocional que a gente precisa entender que faz parte da saúde total. Que não adianta você tratar uma perna quebrada se você não trata um sentimento que te escraviza e que não te impulsiona. Eu falo isso muito. A Jaíse me ensinou muito isso. Jaíse, beijo para você, nossa voluntária psicóloga lá no estado do Espírito Santo. A gente tem espalhado para Deus e todo mundo. A Jaíse fala assim, eu gosto muito desse jeito. Ana, se você está com dor no peito, você procura um cardiologista. Se a sua voz ficou ruim, você vai para o fono. Se você está com um sentimento difícil de digerir, você não sabe ainda a origem dele direito, não sabe por que está daquele jeito, você não procura um psicólogo. E é sentando ali e guardando, tendo certeza que a gente tem o sigilo daquilo que te aconteceu, a tua escuta, que a gente vai ter uma escuta empática, mas também vai ter ali o sigilo, não enraiza. E aí você fica 2, 3, 5, 10 anos com aquilo lá guardado dentro de você, aquela emoção te deu um sentimento, o sentimento vai te machucar. Anos depois, você vai ter um problema clínico. Aí sim você vai precisar de um oncologista, de um médico especialista. Por quê? Porque você não foi bater aquele papo de 40, 50 minutos comigo lá no consultório. Você percebe isso também, Mara, aí com as meninas que você atende? Sim, muito, muito. A maioria das mulheres, principalmente depois dos 30 anos, elas sempre estão acometidas fisicamente, né? Tem as questões de pressão alta, as gastrites, as erupções de pele, as manchas na pele, as descamações, o quebrar de unha, um cabelo. Então, são muitas acomeções físicas que acontecem entre os clientes e, né, de forma mais específica entre as mulheres. E aí a gente traz essa questão dos silenciamentos mesmo. O não falar, o não estar acostumada, o estar acostumada a sempre cuidar. Historicamente, nós somos criadas para o cuidado. E nesse... outro, né? Do outro, exatamente. O cuidado do outro. E esse cuidar do outro exige muitas vezes que a gente engula as nossas dores, e aí vem os silenciamentos, para estar apto a cuidar do outro. E nesse cuidar do outro, a gente vai fazendo uma trajetória, a gente se habitua, não achem que a gente não se acostuma com as dores, porque eu tenho no meu consultório pessoas que estão acostumadas a estar vivendo com dores emocionais e físicas uma vida inteira e achar que aquilo é normal, que dá para segurar, que é isso mesmo, e vamos seguindo dessa forma. Quando a gente faz o recorte racial, isso fica ainda mais intenso, porque mulher preta, ela é associada à força, é aquela que é boa parideira, é aquela que cuida do filho da outra, e que tem a força de fazer tudo e de aguentar tudo. E isso traz uma bagagem emocional muito pesada e que deságua no corpo. Esse não falar, esse silenciamento, esse não utilizar a nossa ferramenta fala, faz com que o nosso corpo, as emoções, elas vão tentando achar um espaço dentro da gente. A gente se acumula, e aí isso vai tentando achar espaço dentro da gente. Quando não tem mais espaço, quando a gente já está lotado, o corpo vai converter essas emoções, esses sentimentos em sintomas. E aí é que vem tantas
a começar dores de garganta, dores de cabeça, dores no estômago e tantas outras questões emocionais, tantas outras questões físicas, perdão, que a gente vai nesses médicos todos, toma as medicações e não consegue controlar e não entende até que chega quando consegue o acesso, quando consegue se possibilitar ir à psicoterapia e já está assim, aquela bomba relógio. Não precisa, como a colega orientou você, não precisa chegar a esse ponto. Mas é aqui que eu também preciso pontuar a questão dos acessos. Né? Hoje, graças a Deus, a gente tem profissionais de psicologia, profissionais de saúde mental no SUS, no SUAS, né? em setores públicos. Mas eu quero deixar um apelo aos governantes, às pessoas que estão envolvidas nesses processos públicos, né, que abrem os caminhos para esses acessos, que se sensibilizem mais. Os relatos que eu tenho aqui, a nossa realidade aqui, é que as pessoas procuram sim o acesso do profissional de psicologia no SUS e encontram daqui a 3 meses, encontram daqui a 4 meses, e isso não resolve. Isso só faz com que as pessoas se afastem mais do nosso caminhar na profissão. Então, isso não é interessante. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, nos acompanhar nas mídias sociais, sempre tem muitas novidades por lá. Qualquer dúvida, acesse o nosso site, venha conhecer a nossa história e descobrir quem é o PHS. Obrigada por acompanhar nosso vídeo, um beijo pra você e tchau!